Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou comentar as questões de história do vestibular do Einstein. Podemos dizer que tivemos 5 questões aí do nosso programa de história. De uma maneira geral, uma prova tranquila, porque abordou temas que a gente pode considerar clássicos, né? Como, por exemplo, a crise do antigo sistema colonial, esse contexto de crítica do antigo regime, e o movimento aí do iluminismo, a difusão de ideias liberais, tanto na política quanto na economia, colonialismo na África, né, do século XIX, que é um tema que sempre aparece nos grandes vestibulares, esse contexto da Segunda Guerra Mundial, e aí a política americana, né, de ampliar a sua influência na América Latina e cada vez mais em direção à América do Sul, a chamada política da boa vizinhança, que já vinha sendo promovida pelos Estados Unidos há algum tempo. E aí poderíamos dizer que tivemos 2 questões, na minha opinião, um pouco mais difíceis talvez de resolver. Uma delas sobre os povos indígenas, né? O texto dá bastante referência para a gente poder avaliar ali as alternativas, mas tem uma questão de vocabulário, né? Quer dizer, o aluno precisa lembrar que esses povos, ou muitos desses povos, praticavam algum tipo de agricultura, e a dica no texto é a expressão coivara, né? Essa agricultura em que, por exemplo, se limpa o terreno com a queimada para aí preparar o terreno para o plantio, né? Então, técnicas de agricultura envolvendo, por exemplo, a queimada. E a questão sobre uma charge, né, no contexto aí do chamado regime militar no Brasil, que mostra esse contraste, né, entre a propaganda que o regime fazia em torno da vitória do Brasil na Copa do Mundo, no México, em 1970, e a situação, né, da população em geral, como, por exemplo, o problema da desigualdade social, da carestia, essa é a palavra-chave, então, para isso, né? E momentos assim, no início aí de um processo de um crescimento econômico mais intenso que vai ficar conhecido como milagre econômico, né? Mas ainda assim, né? Esses problemas sociais que não foram resolvidos no período, como a questão da concentração social da renda, a contenção na época, né, nos anos 60, são tomadas medidas de combate à inflação, de contenção de gastos públicos, de contenção de salários, que representam uma pressão muito grande sobre a população de mais baixa renda. Então, é uma questão lembrando, né, dos problemas sociais que existiam, apesar, né, de taxas de crescimento elevadas que o Brasil vai alcançar nos anos seguintes. Espero que você tenha tido sucesso na prova. Estamos aí na torcida, um grande abraço e até a próxima.